Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Pode descer por aqui, por ali. Já estão abençoados devidamente. Glória a Deus. Gente, o que esse homem fez nesse lugar? O Jota também, mas o Jota não conta que é gatinho, né? Mas é nós dois aqui. Que coisa boa. Meu, ele trouxe café mesmo, cara. Acho que eu sei quem é o pastor preferido dele. Não, né? Depois de um final de semana tão abençoado, de jeito nenhum contenda, né, irmãos? De jeito nenhum. Tem uns recadinhos que a gente quer dar, que a gente precisa dar, vamos dar agora, porque assim, no final a gente ora, abençoa, vocês vão felizes para casa, sem, né? Ter tempo de recado. Vamos fazer agora. Nós temos, tá tudo na agulha aí, docinho? Então, nós temos a nossa corrida, eu acho que é o próximo passo, né? A semana que vem, gente, dia 8, a The Way Movie. Eu acho que não sei se tem ainda inscrição, Adilson. Não tem mais, né? Mas a gente quer que você vá lá prestigiar. Por quê? Porque o pastor Aidinho vai estar fazendo um louvor. A gente vai estar todo mundo lá. Todos nós aqui da igreja vamos estar lá, correndo ou dando um apoio moral, né? Quem não corre dá um apoio moral, mas a gente vai estar lá. Então a gente espera você. Sábado que vem às 19 horas. Mesma coisa a Copa das Tribos. Também não tem mais vaga, mas você pode ir na Arcepum. São 3 domingos seguidos e a gente vai estar fazendo a nossa Copa interna. E também nomeado com os nomes das 12 tribos. E vai ser bênção demais, amados. Meu time vai ser campeão, Deus já falou comigo. Ele não só falou comigo, como ele me deu os melhores atletas. Tô brincando. O ganhar lá é o que menos importa, amados. É o estar junto, sabe? É o estar junto, é estar brincando, se divertindo. Tem homem que estava sem jogar, sem correr há 10 anos e decidiu participar. Olha que bênção. Estamos tirando esses homens do sedentarismo. As mulheres têm que agradecer a gente. Batismo, dia 16 de novembro. Se você quer se batizar, você já tomou a tua decisão, entre em contato com o telefone da nossa secretaria, dá o teu nome. E nós vamos fazer algo diferente aqui. Nós vamos colocar a piscina batismal aqui no meio. Vamos preparar as cadeiras em volta. Se você ainda não decidiu, venha nesse dia. Por quê? Porque nós vamos fazer um aulão de batismo. E vamos explicar
tudo que está em torno do batismo. Por que batizar? O que eu ganho com isso? Se eu não batizar, venha fazer parte desse aulão. Quem sabe você se decide e se batiza nesse dia. Amém? Mais alguma coisa? Não? Fechou. Era isso mesmo. Glória a Deus, amados. Quase que a gente não chega também aqui, né? Eu não sei o que aconteceu com o ônibus, mas na hora que a gente estava saindo para vir, tinha chovido muito e o carro começou a patinar, quase que a gente não saiu. Aí os bravos foram lá e deram um empurrão, a gente conseguiu vir. Mas eu creio que o ônibus também foi por isso, né? Né? Mas a gente tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui para contar para vocês tudo o que aconteceu lá. Não vamos contar, não é mentira. A gente não pode. O pastor acabou de falar que a gente não pode contar. Mas foi maravilhoso, foi bênção demais. Eu vi homens chegaram lá contrariados. Né, pastor? Uma cara, deixa eu ver, cara do que eles estavam. Não vou nem dar nome. Eu só sei que você olhava e já totalmente contrariado. Frio, chuva, carregando uma mochila pesada. Mas aí Deus foi trabalhando. E de repente eu olhei e tinha homens lá com cara de leão. Deus mudou. Eles estavam com a cara de leão. E se falasse para eles, olha, nós vamos ficar aqui mais 3 dias. Eles ficariam mais 3 dias. Ou não? Mas eu quero falar um pouquinho sobre algo que tem tudo a ver com isso, amados. Tudo a ver com o que eles foram fazer naquele lugar. Vamos abrir a nossa Bíblia, quem trouxe Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 9. É um texto um pouquinho longo, mas muito, muito rico. Muito, muito rico. Que fala sobre a conversão do querido apóstolo Paulo. No caso aqui ainda era Saulo. Pode abrir na NVI se você quiser, por favor. Atos 9, de 1 a 20. Eu quero ler com vocês na versão aqui. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levassem presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entra na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu, nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver.
Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Até aqui tá bom, amados. Pode dar um glória a Deus? Essa história, ela é muito forte e ela mostra a nossa realidade. Ela mostra o que a gente vive no nosso dia a dia, a forma como Jesus nos encontra. Muitas vezes ele nos atrai mansamente, outras vezes ele faz a gente cair de joelhos no chão. Mas não importa a forma como ele nos chama, o que importa é se eu aceito ou não, se eu concordo ou não. O início desse texto fala de um homem que se intitulava cristão, intitulava um filho de Deus, alguém que fazia coisas crendo que era a vontade de Deus. Sabe quando a gente tem um pré-julgamento de algo, um pré-conceito de algo, em que a gente faz aquilo achando que só a maneira que eu faço é a maneira correta? Já pensou dessa forma? Sabe, a gente às vezes vem de uma outra religião, a gente vem de uma outra linha, que a gente diz: não, essa forma é a correta, essa linha é a correta, eu estou fazendo certo. E nesse desejo de fazer a coisa certa, a gente faz muita coisa errada. A gente persegue, a gente oprime, a gente lança pessoas na prisão, achando que está fazendo a coisa certa. Era o que Paulo estava fazendo. Em nome de Deus, ele matou. Em nome de Deus, ele prendeu. Ele apedrejou. Esse texto acontece logo depois do apedrejamento de Estevão. Paulo respirava, a palavra falou, né? Primeiro texto. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte. A gente defende muitas vezes a nossa fé, o nosso cristianismo, respirando ameaças de morte. Se alguém é contra aquilo que a gente acredita, a gente já condena. Mas sabe, se você tem um propósito, como Saulo, que era um homem culto, sábio, Deus faz isso se cumprir, como aconteceu com vocês, meus irmãos. Talvez um dia vocês olhavam para as pessoas com um olhar de julgamento, de crítico, oprimia: não, aquilo não é crente não. Ou crente, cristão, não. Sabe o que é mais interessante? Eu vou desapontar algumas pessoas aqui, alguns religiosos. Em momento algum, não, deixa eu voltar. Você já ouviu aquela expressão: ih, caiu do cavalo? Você já viu essa expressão? Caiu do cavalo. É quando você vai fazer alguma coisa e dá errado. Ih, caiu do cavalo. Sabe de onde vem essa expressão?
que acreditavam que Paulo tinha caído do cavalo, que quando ele viu a luz brilhante ele caiu do cavalo, mas isso não está na Bíblia. Vocês viram o texto que a gente leu, né? Ele não caiu do cavalo, ele caiu de joelhos, ele simplesmente caiu, devido à glória de Deus. Sabe, amados, quando a gente vê a glória de Deus, não é verdade? É impossível ficar de pé. Você não consegue, você cai de joelhos. E mesmo a gente sendo pessoas religiosas, que julgam, que criticam, que oprimem, você consegue identificar quando a voz é do Senhor. Porque Saulo falou: quem és? Quem és tu, Senhor? Ele sabia que existia uma divindade ali falando com ele, porque ele estava cego, depois daquela luz que brilhou na sua frente. Caiu de joelho. E aí Jesus falou assim: eu sou aquele que tu persegues. Quantas vezes a gente precisa ouvir isso, hein, amados? Para entender que Jesus é misericórdia, não é juiz, não é acusação. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele sempre nos dá oportunidade. Como foi nesses 3 dias? Não é mera coincidência. Talvez esses homens tinham uma vida cristã na qual eles achavam que estavam fazendo tudo certo segundo a vontade de Deus. Talvez você seja assim. Talvez você precise de um encontro com Deus. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando a gente tem um encontro com Deus? A gente fica cego. A gente para de olhar, para de ver essas coisas que para nós é motivo de julgamento. Ele perdeu a visão. Ele não tinha mais o que julgar, o que oprimir, o que condenar. E quando a gente está cego, a gente tira o olhar de qualquer distração. Diga, distração. É algo que você não precisa. Distração. E ele passou a olhar, sabe com o quê? Com os olhos do coração, com os olhos espirituais e com os ouvidos. É interessante porque quando Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá orar por ele, para que ele veja. Ananias falou: mas Senhor, esse cara é perigoso. Esse cara é da facção. E ele não gosta de crente. Se eu for lá orar, é capaz dele me matar. Ele não falou, mas eu tenho certeza que ele pensou isso. Deus falou para ele assim: vai lá. Tem uma versão que eu gosto muito que fala assim: ele é vaso precioso, mas ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. O que Deus está falando assim: vocês são vasos preciosos, todos vocês, muito preciosos, mas não vai ser fácil. Vocês saíram de lá, vocês voltaram para casa, e agora que o desafio realmente começa, agora que a prensa começa a espremer, mas vocês receberam todas as ferramentas, foi tiradas as escamas dos teus olhos, e vocês passaram a enxergar verdadeiramente Jesus como Ele é. Amém? E não importa a prensa. Quando a gente passava por um desafio, eu ia um por um, eu abraçava, eu falei assim: você é imparável. Você e Cristo são invencíveis. Nada pode parar você. Você precisa ter um encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você vê Ele como Ele realmente é, e não segundo aquilo que você acredita. As pessoas continuam achando que Jesus é como elas acreditam. Não, você tem que buscar Jesus como Ele quer ser encontrado. E quando isso acontece, amados, muda tudo. Muda tudo. De um perseguidor você passa a ser alguém que soma no reino.
de um julgador, você passa a alguém que tem misericórdia das pessoas, ao ponto de mancar, só para não perder a passada do irmão. Vocês estão entendendo? Isso é agir com misericórdia. Não julgar, não condenar, não deixar para trás. É outra coisa que a gente aprendeu. Ninguém fica para trás. Família não fica para trás, amém? Família não fica para trás. Não importa o problema, não importa quão difícil. Nós somos homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Temos que parar de agir com o nosso senso de justiça, porque o nosso senso de justiça não é o mesmo de Deus. Nós somos homens pecadores, falhamos. Nós somos pessoas que tendem a julgar as pessoas pela aparência. E Jesus não é assim. Jesus tem sempre um plano, Ele tem sempre um propósito. E não importa se você caiu, Ele está sempre pronto a estender as mãos para que você se levante. Mas para isso, nós precisamos cair. Porque se nós não cairmos, nós não deixamos de lado a nossa altivez, o nosso orgulho. Eu vi alguns olhares orgulhosos, altivos, antes de algumas dinâmicas. Mas tem um momento especial e é uma virada de chave. Quando isso acontece, vira aquela chave. E quando vira aquela chave, cai as escamas. Cai as escamas dos olhos. E o homem começa a enxergar de verdade como é. Despido de toda altivez, despido de todo orgulho, despido da autossuficiência e passando a ser dependente de Deus, como teve um irmão aqui que testemunhou. Deus não trabalha no nosso orgulho e na nossa altivez. Deus não trabalha. Muito pelo contrário, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, amém? Então, para que Deus trabalhe na tua vida, você precisa abandonar o orgulho, a soberba, a autossuficiência, a altivez e reconhecer o quão pequeno você é, quão pequeno nós somos diante de um Deus tão grande. Deus é tão maravilhoso, Ele sempre nos dá muito além daquilo que nós merecemos, muito além. E muitas vezes nós não somos nem gratos a Ele. Tudo que Ele tem feito pela tua casa, pelos teus filhos. Sabe, esses homens, eles tiveram encontro com Jesus, caíram de joelhos, literalmente caíram de joelhos. E o Senhor mostrou para eles tudo o que eles têm em casa, que talvez não está funcionando como deveria, por conta de decisões, atitudes, posicionamento. Mas Deus, Ele não só mostra, Ele trabalha em você para que você se cure e passe a fazer da forma certa. Mas não mais segundo a tua vontade, segundo a tua razão, aquilo que você acredita, mas aquilo que é verdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E eles foram lá e conheceram a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela é muito diferente daquilo que a gente acreditava. Mas eu oro, mas eu busco, mas eu procuro andar com Deus, mas é do teu jeito. Procure fazer do jeito de Deus, que vai dar certo. Eu tenho certeza. Se Jesus sempre tem um plano e um propósito, né? Se Ele deixa você cego por um tempo, é porque Ele está te protegendo. Porque o que você vê, o que você só vê, né? Não é o que Ele quer que você veja. Ele quer que você olhe para o lado e veja as necessidades da tua casa, da tua família.
Sabe, amados, ser sacerdote não é simplesmente trazer provisão para dentro de casa. Nunca foi só isso. Famílias têm morrido por conta de homens que trazem o dinheiro para dentro de casa, mas não trazem atenção, não dedicam tempo, não dão carinho, não escutam. Só dinheiro não é suficiente. Dinheiro é só dinheiro. Augusto Cury fala, num dos livros dele, que tem pessoas que são tão miseráveis, mas tão miseráveis, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Isso é uma verdade muito grande. Nós precisamos dar aquilo que o dinheiro não compra. E o que é que o dinheiro não compra? Atenção, carinho, tempo. Tempo é a moeda mais valiosa que existe, homens. Não existe nada mais valioso que o tempo. E seus filhos pagariam o preço que fosse para ter tempo com vocês. Então, hora extra, trabalho excessivo, lazer excessivo, tudo isso é maléfico para a família. Vocês entenderam que vocês precisam dedicar tempo para sua casa, para que essa casa seja como um lar, e não apenas uma casa, Porque tem casa e tem lar, é duas coisas totalmente distintas. Porque casa todos vocês têm, mas essa tua casa, ela é um lar. Porque o que torna uma casa um lar é exatamente como os moradores dessa casa vivem. E essa palavra não é apenas para os homens, não, amados. É para você também, mamãe. É para você também, esposa. E muitas vezes dedica mais tempo ao celular do que ao esposo, do que aos filhos. Nós precisamos mudar essa realidade que tem aí fora, que o mundo está trazendo, que o mundo está acabando com os jovens, com os adolescentes. Que eles não querem ser que nem o pai, como a mãe. Por quê? Porque eles não vê o que o pai e a mãe fazem. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer, mas eles não veem. Ou eles veem apenas em frente a uma tela de celular, um computador, mas não uma vida verdadeira. Jesus disse que Saulo, ele viveu até aquele momento como ele quis. Perseguiu, matou, mas daí ele falou assim: a partir de agora, ele vai mudar. Homens bravos, até ontem vocês viveram como vocês quiseram. A partir de hoje, vocês vão viver como o Senhor quer que vocês vivam. Vocês vão viver a vontade de Deus na vida de vocês. E a vontade de Deus não é julgar, perseguir, é ter misericórdia, é ser diferenciado. O bravos, ele é diferenciado. Ele não é igual a todo mundo. A mãe de vocês não falava assim: você não é igual a todo mundo? Então eu estou dizendo para vocês: vocês não são iguais a todo mundo. Vocês são diferenciados. Vocês fazem parte do maior exército da terra, o exército de Jesus. Não é um exército que pega em armas físicas, mas é um exército que tem armas espirituais, que luta batalhas espirituais no mundo celestial. Esses são vocês. Não são mais aqueles homens que irão se irar, que irão gritar, que irão ordenar, mas que vão conversar, que vão escutar, que vão ponderar. Sejam sábios, sejam cheios do Espírito Santo. Porque isso que aconteceu com Paulo. Teve algumas coisas que me chamou a atenção nesse texto, que fala que depois que Ananias orou por ele e abriu seus olhos, a primeira coisa que ele fez foi ser batizado. Ou seja, quando ele abriu os olhos, ele já entendeu qual era a missão dele aqui na terra. E ele já foi batizado, porque ele sabe que ninguém teria poder para fazer aquilo com ele se não fosse o Filho de Deus. Esse foi o primeiro passo de Saulo. E o segundo passo foi:
ele ficou ali por muitos dias com os discípulos. Discípulos dele? Não, não eram discípulos dele. Eram discípulos de Jesus. E ele ficou muitos dias com os discípulos de Jesus. O que será que Paulo ficou fazendo ali com os discípulos de Jesus? Alguém tem uma ideia? Aprendendo. Aprendendo. E eles ensinaram tudo para ele. Por quê? Porque ele tinha uma visão. Não, eu acredito em Deus, mas esses cristãos ficam blasfemando, são tudo servo de Satanás, eu tenho que matar eles. Jesus veio, derrubou ele, apareceu como uma luz, derrubou ele, cegou, enxergou, sentou com os discípulos. Então, eu acreditava que vocês eram do inferno. Vocês são? E os discípulos ensinaram ele que não. Ensinaram ele que eles eram discípulos de Jesus, o Filho de Deus. Amados, eu não sei em quanto tempo, a Bíblia não fala quanto tempo Paulo ficou ali. Diz por algum tempo, né? Mas foi o tempo suficiente para ele sair dali e pregar muito a palavra de Deus. Muito. Ele saiu, ele foi para 2 continentes. Ele pregou igreja, ele fundou igreja em vários países, amados. Ele andou 14 mil quilômetros a pé, pregando o evangelho. O que será que esses discípulos ensinaram para ele? Eu fico pensando assim, eu fico doido. Cara, como que alguém ensinou tanta coisa em tão pouco tempo? Ele escreveu 13 livros da Bíblia, que são os livros que hoje regem o caminhar da igreja. Regem a família, a base da família está nos livros que Paulo escreveu. Timóteo, Efésios e tantos outros. 13 livros só com aquilo que os discípulos ensinaram. Amados, vocês ficaram 3 dias. 3 dias. Vocês aprenderam muitas coisas, amém? Eu não sei se vai sair daqui alguém que vai abrir 20 e tantas igrejas em vários países, se vai para outros continentes, eu não sei. Eu só sei que Deus é com vocês. E Ele vai levar vocês a pregar a palavra dEle em lugares que nós não conseguimos chegar. Vocês vão chegar onde nós não conseguimos. E saibam que a primeira igreja que vocês precisam pregar é para a casa de vocês. E o pregar para a casa de vocês não é com palavras apenas, é com exemplo, com testemunho. Paulo foi testemunho. Ele passou de perseguidor a ser perseguido, de apedrejador a ser apedrejado. A fé dele era tamanha que quando ele estava preso, ele não murmurava e não reclamava. E nós estávamos às vezes murmurando, subindo um morrinho. Tu via a gente subir no morrinho assim, mas tá difícil isso aqui. Misericórdia, Jesus amado. Tá pesada essa mochila aqui. Né? Paulo estava preso numa cadeia, louvando ao Senhor. Sabe qual é a diferença dele para vocês no início? Não mais agora? É que vocês não tinham fé suficiente para saber que vocês iam chegar lá em cima. E ele sabia que aquela cadeia jamais ia prender ele. Porque ele tinha uma promessa de Deus. Porque ele ia pregar para nações. Porque ele ia ser alguém totalmente relevante no mundo cristão. Vocês vão ser relevantes no mundo cristão. Eu não acredito que alguém conhece a Jesus, é transformado, é mudado, é curado totalmente e consegue sentar num banco de igreja e ficar totalmente apático. Isso para mim não entra na minha cabeça. Se Jesus mudou a tua vida, tu tem que compartilhar isso com as pessoas. Você precisa compartilhar. E se ele não mudou você ainda, então você precisa ter um encontro com ele. Você quer? Então tá, vamos fazer um novo Bravos Ladies. O que vocês acham?
Brabas ladies. Eu acho que não ia dar muito certo, não. Primeiro, que não ia precisar de um ônibus, ia precisar de uns 5. Não, brincadeira. Porque a gente ia fazer uma listinha. Aí elas iam olhar para as listinhas e falar assim, não vai dar. Não pode levar nem a maquiagem. Porque as mulheres, as esposas, nossas esposas, não importa, né? Mesmo que vá lá no meio do mato, ficar numa cabana, ela pensa assim, tem um shopping lá perto. Tem que levar a minha roupa bonita, fazer a maquiagem, fazer o cabelo. Tá tudo certo, nós somos muito diferentes mesmo. Sabe por quê? Porque isso não é a essência da mulher. Essa é a essência do homem. O homem é o guerreiro. O homem é que vai, que mata o dinossauro. Meu Deus, mata o dinossauro e traz para casa para fazer o jantar. Mulher não faz isso. A mulher cuida, a mulher protege, a mulher cuida dos filhos, né? A mulher é sensível. Estão tentando mudar isso, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, sabe? Porque a mulher tem uma coisa que é a essência de Deus dentro dela. A mulher tem a essência de Deus. E a mulher que tem a essência de Deus, ela não dá ouvidos para coisas contrárias. E homem não, homem é o provedor. Então Paulo, amados, foi um homem que em pouco tempo, depois que teve um encontro com Jesus, voou. Agora sabe o que é mais interessante, meus queridos bravos? Sabe como ele morreu? Decapitado. Você está pronto a morrer pela palavra de Deus? Amém? Ele morreu decapitado, mas correu a carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Ou seja, ninguém tirou dele a sua essência de Deus. Ninguém tirou dele aquilo que Deus inseriu dentro dele naquele encontro. Então que esse encontro daqui uma semana não seja, foi tão bom, mas eu já estou tão cansado. Não era tudo isso, não. Deus não chamou vocês para fazer um encontro paliativo, que por enquanto funciona, daqui a um pouco não funciona mais. Não, ele é permanente, amém? Ele é permanente, ele é para o resto da vida. E nunca deixe ninguém falar o contrário. Se Satanás vir no teu ouvido falando assim, não adiantou nada, você voltou a fazer as mesmas coisas, você fala para ele assim, cala a tua boca, Satanás, porque o teu lugar é no lago que arde em fogo e enxofre. Eu sou salvo, liberto no sangue do Cordeiro, e eu sou um santo lutando contra o pecado. O pecado vai sempre procurar. Lembram que a gente falou? A carne nunca se converte. A nossa carne jamais vai se converter. Vai chegar daqui a 30 anos, 50 anos, a gente ainda vai ter desejo de pecar. O que muda é, se você for dependente, fortalecido pelo Senhor todos os dias, você tem a ousadia de dizer, não, pecado, eu não vou cair, eu sou mais forte que você. E por falar em força, teve algo que a gente aprendeu lá. A gente precisa ter empatia pelas pessoas, ser sensível à necessidade delas. Paulo era um cara que tinha muita empatia por muitos povos. Ele escreveu cartas às igrejas que ele criou, e todas as cartas, a maioria delas, ele tratava elas com amor. Por mais que ele corrigia, mas ele sempre dava uma palavra de amor para eles. E eles viam Paulo como realmente alguém enviado do Senhor para conduzir aquela igreja. Que nós possamos agir com amor, que da nossa boca saia a palavra doce, amém? Palavra que edifica, não palavra que mata. Não palavra que mata. Sabe, meus queridos, tem vezes que a gente vê uma multidão. Esses dias eu estava vendo um show de música eletrônica, uma multidão de pessoas.
E eu olhei para mim, sabe o que era aquela multidão de pessoas? Um vale de ossos secos. Tem nome de quem está vivo, mas está morto. Um vale de ossos secos. Eu pensei, meu Deus, cadê os homens e mulheres de Deus para pregar para esse povo? Para fazer com que esse vale de ossos secos se transforme num exército poderoso do Senhor. Eu fico tão maravilhado quando eu vejo um vídeo de uma pessoa toda vivendo uma vida toda errada. Eles fazem, o processo usando droga, bebendo, caído na sarjeta, e de repente chorando num canto, de repente alguém orando por ela, de repente ela na igreja, de repente muda a vestimenta. É isso que acontece quando Deus entra na vida de alguém. Não tem como ficar do mesmo jeito. Se Deus entrou na tua vida, não tem como você ser a mesma pessoa. Ele muda desde a tua casca até o teu interior. Eu sei, eu estou com um monte de tatuagem, não tenho o que fazer. Mas isso, você olha para aquela pessoa quando ela servia Satanás, e olha para ela depois que ela passou a servir a Jesus, não é a mesma pessoa. Só tem uma casca ali com tatuagens, mas o semblante muda. Você olha assim, o semblante muda, as roupas mudam, o jeito de falar, o olhar muda. Sabe, o olhar do cristão, o olhar do crente, ele tem que ser sorrindo sempre. Você tem que olhar sorrindo. E com cara de leão. Porque o sorriso é para quando a gente vai fazer a obra dele. E a cara de leão é para quando a gente vai combater Satanás e seus demônios. As obras dele. E Paulo fez isso até o dia da sua morte. Então talvez você precise de um encontro com Jesus. Ezequiel capítulo 37. Mas quando Deus chamou o profeta a profetizar sobre os ossos secos, eles passaram a ter vida. Cresceu músculos, nervos sobre os ossos, pele sobre o corpo, e eles se levantaram. Mas ainda assim eles estavam estáticos, parados, mortos. Mas aí Deus falou para o profeta: profetiza a vida, profetiza que o meu espírito vai entrar neles. Então o profeta profetizou. E quando ele profetizou, o Espírito do Senhor entrou naqueles homens e eles se tornaram almas viventes, vivos, o maior exército. Aquele vale de ossos secos se transformou num vale com um exército poderoso. Talvez a tua casa esteja hoje como um vale de ossos secos. Parece que tem vida, tem nome de que tem vida, mas estão mortos. Talvez a casa desses homens estava assim antes deles irem para o encontro. Mas lá nós profetizamos sobre a vida deles. E o Senhor soprou do seu espírito e trouxe vida. Eu tenho certeza que são 36 casas que vão refletir a glória de Deus a partir de hoje. Você quer isso para a tua casa? Fica de pé então, vamos orar. Vamos orar que a unção que está sobre esses homens aqui,